A verdadeira transformação vem das ideias que nascem no dia a dia e mudam a forma de fazer, pensar e crescer. Inovar é olhar para o futuro com coragem de quem acredita no presente. Bom, e para reviver vozes reais da nossa gente, nós temos dois convidados que são sinônimo de história e de transformação. Dr. Milton Age foi parceiro de confiança do Sr. Valdemar e é uma das mentes por trás da consolidação do consórcio no Brasil. Tudo bom, Dr. Milton? Milton Age, eu sou membro do Conselho da Rodobens, juntamente com o Sr. Valdemar Júnior e outras pessoas. Em 1968, nós iniciamos com a Rodobens. Na ocasião, uma empresa muito pequena, de apenas 4 pessoas, e hoje se transformou nesse gigante que é, criando riquezas, criando empregos, criando cultura e, além do mais, contribuindo para o desenvolvimento do nosso Brasil. Eu sou casado pela segunda vez, a primeira esposa faleceu. Eu tenho 2 filhos, tá? E estou no grupo há 58 anos. Tá? E tenho muito orgulho disso. Até me pedem, puxa vida, você já trabalhou tanto, não está na hora de parar. Eu me sinto bem assim, estou feliz. Tá? Como membro do Conselho, ajudando na experiência, transmitindo aos mais jovens a experiência que a gente teve, tá? Para que a gente não caia pelo esquecimento e cada vez desenvolvemos mais o nosso grupo empresarial. E a gente está também com o Sebastião Cirelli, que começou como jovem aprendiz e se tornou um dos líderes da inovação dentro da Rodobens. Tudo bom? Quem é o Sebastião Cirelli? Eita, tudo bem, Alê, Dr. Milton? Uma honra, né, estar aqui nesse momento. Honra minha. Sebastião Cirelli, casado com Adriane Cirelli, minha esposa, minha companheira, 2 filhas, 41 anos na companhia, né? E sempre buscando me desenvolver, né? Outro dia me perguntaram assim, o que você gostaria de ensinar para os mais jovens? Apesar que eu me considero jovem, né? Eu diria para o mais jovem, continue aprendendo. Acho que esse é o grande ensinamento que a gente sempre levou da vida, mas principalmente de pessoas como o Dr. Milton, Sr. Valdemar, Dr. Valdemar e outros tantos colegas aqui, que acho que esse é o nosso segredo, de buscar sempre aprender e nunca, nunca, nunca acharmos que sabemos de tudo. Então, eu tenho muita honra de fazer parte dessa história e de dizer que tudo que eu construí na vida, família, né, as projeções profissionais, foi trabalhando na Rodobens e continuando sempre aprendendo. Vai ser um prazer esse bate-papo, viu? Sejam muito bem-vindos aqui os dois. Dr. Milton, vou começar o bate-papo aqui com o senhor, tá bom. Então. Conta pra gente como é que nasceu o consórcio, o que o senhor Valdemar enxergava ali que o mercado ninguém enxergava? É uma pergunta excelente. O seu Valdemar e o Valdemar Júnior, na época um jovem, tá? Vendedor de caminhão, o seu Valdemar Júnior, mas com espírito empreendedor como pai. Sempre foram muito empreendedores. Então eles observavam que na ocasião não havia financiamento para caminhão. Era muito difícil você ter financiamento. Arrumar algum financiamento bancário para caminhão, o prazo era 12 meses, 10 meses e tal. E começou a aparecer o consórcio. Mas o consórcio, ninguém imaginou em consórcio de caminhão. O sujeito observava o consórcio em automóvel, não tinha nem moto nem nada, nem carro, então isso não existia. Era só automóvel. E começaram a aparecer as empresas de consórcio de automóvel. Na visão empresarial de ambos, Valdemar pai e Valdemar Júnior, interessante essa história porque
o Valdemar, ele já iniciou sócio do pai. Ele não só herdou, mas iniciou já sócio para o pai. Foi muito bonita a história. E aí, então, eles começaram a fazer um consórcio. Na época, nós tínhamos um companheiro também, chamava Valmir Verde, irmão do seu Valdemar, que era encarregado mais da área comercial, da área de venda. Para formar o primeiro grupo não foi fácil. Eram 120 participantes, entendeu? Ou melhor, eram 240 participantes. E se formou o primeiro grupo de caminhão. Todo mundo achou uma loucura. Pô, onde é que esses caras querem ir, né? E logo em seguida nós formamos também o primeiro grupo de automóvel Galaxy. Interessante, né? Galaxy, nós tínhamos uma revenda, nós tínhamos, não era nossa. Nós nos ligamos a uma revenda Ford em Rio Preto, que era do Germano Cestini. Então ele fornecia o veículo Galaxy, então nós não comprometimos. Como tinha também em outras cidades, como Olímpia e tal, aquele negócio. E a coisa foi crescendo. Mas o Valdemar, principalmente o Júnior, teve uma cabeça muito boa. Ele começou a agregar os outros revendedores, principalmente aqui perto de Rio Preto, para serem parceiros dele no consórcio Rodobens. Só que a inteligência dele, ele falou, não é bom eu entrar como consórcio Rodobens e o nome da revenda que vai se ligar a nós. Eu prefiro colocar o nome da revenda primeiro, depois põe Rodobens. Então, por exemplo, em Catanduva, ele se aliou ao Monteleone, então chama Consórcio Monteleone e Rodobens. Primeiro parceiro. E aí ele foi agregando outros parceiros. Uma inteligência maravilhosa, porque geralmente o sujeito só quer para ele, né? Ele não. Ele visou os parceiros também. Tá? Foi de uma inteligência, foi um... E era um jovem. Naquela época, o Valdemar que podia ter? O Valdemar devia ter mais ou menos 26, 27 anos de idade, entendeu? Já com uma visão empresarial e uma visão de ligar-se ao nome da revenda. Não ao nome da Rodobens, nome da revenda. Em primeiro lugar, era o nome da revenda. Porque quem ia comprar era o cliente da revenda. E nós tínhamos uma outra coisa também muito importante, que era o seguinte, nós não vamos entregar o veículo para outra marca, a não ser para aquele revendedor. Porteira fechada. Então a coisa disseminou e começou a andar. E aí que veio a ideia, porque ele supriu o financiamento que os bancos não faziam. Porque o consórcio era de 60 meses, 120 participantes, 60 meses. Era a oportunidade então, que o cliente teria precisava. essa possibilidade e outra coisa. Ele angariou. Ele entrou no momento certo, naquela falta de mercado de que alguém precisa. E com uma inteligência muito grande, unindo os concorrentes, que eram os outros revendedores Mercedes-Benz, com o nome Rodobens também, mas a Rodobens sempre atrás, não na frente. E aí que deu certo. História bem, bem linda, né? Cirelli, vamos passar um pouco aqui agora para o presente, né? Esse espírito inovador, né? Como é que hoje é aplicado, como é que hoje é estimulado esse pioneirismo, essa visão dentro do grupo? Acho que uma das características da Rodobens é sempre buscarmos a diferenciação, né? E aí tem histórias e mais histórias. Atualmente nós falamos muito de inovação e as pessoas remetem à tecnologia. Mas nós entendemos que a inovação não é só a tecnologia, é muito mais que isso. É você melhorar um processo, um simples ajuste que você faz numa tarefa que você inova, você pode ganhar muito tempo. E como é que nós temos feito hoje? Hoje nós temos um hub de inovação, temos uma pessoa dedicada a esse aspecto de inovação. Acabamos de realizar agora, na última semana, um dia de inovação com várias ações, com vários trabalhos. Mas eu acho que, acima de tudo, é estimular aquelas pessoas que vivem o nosso dia a dia, que trabalham o nosso dia, a trazerem as suas contribuições sem cercear qualquer ideia, sem julgar qualquer nova sugestão. Eu acho que aquilo que muitas vezes, há um tempo atrás, não fazia sentido,
O mercado muda a todo instante. Então, é estarmos sempre abertos a sugestões, estarmos sempre abertos à participação das pessoas. Nós temos agora, por exemplo, um canal, Nossa Gente, Nossa Voz, que as pessoas se manifestam de várias maneiras, mas principalmente através de e-mails, dando sugestões, contribuições. Algumas são válidas, outras não. E eu acho que a questão de você tentar e aceitar a falha e corrigir rapidamente, aprender com aquele processo que porventura não deu certo e partir para a próxima. Eu acho que isso é uma característica que sempre permeou o grupo. Hoje a gente fala muito em testa pequeno, tem um termo que é usado, pivota, né? O Dr. Milton falava assim para a gente: chuta a bola e corre atrás. Não é assim que o senhor falava? Assim. Não é? Chuta a bola e corre atrás. Cara, chutou a bola e vai. Pô, se você não tem o processo todo pronto, ou aquele produto todo pronto, vai do jeito que dá, mas não perca tempo. Depois vai ajustando. Não é assim hoje nos aplicativos, né? Você tem a versão 1, a outra versão, a atualização, e assim é o nosso dia a dia. Né? Então, se você deixar para lançar um produto, ou lançar uma ação, ou lançar um processo, seja lá o que for, e ele não tiver nenhuma correção a ser feita, é porque você demorou a fazer. Já devia ter feito antes. Então, faça e depois vai ajustando. Mas eu não tenho a tecnologia. Amarra com arame, amigo. Amarra com arame e vai em frente. Põe a ficha verde em movimento. Uia só, aí foi longe. Aí foi longe assim, demais, né? Mas é assim. Então, acho que a nossa característica é deixar as pessoas à vontade para darem as suas contribuições. Se você é convidado a participar de uma reunião, é porque você tem algo a contribuir. Então, se você está naquela reunião, participe. Não fique de espectador. Saia da arquibancada e vá para o campo de jogo. Participe. Eu acho que é esse a grande característica que nós temos. Deixar que as pessoas participem e dê as suas opiniões. Porque quem está no dia a dia tem uma visão e pode trazer ideias muito boas. Não tenha também, dúvida. Né? Nós estamos testando um produto nesse momento, e ainda não colocamos em prática, que a pessoa da área de produto, o Diego, ele saiu da sala dele e está no Mato Grosso visitando clientes e levando a ideia, testando o produto, testando a ideia para ver se faz sentido. Nós temos que ouvir o outro lado, porque muitas vezes nós fazemos algo com a nossa visão, mas o que importa é a visão de quem vai receber isso, a visão de quem vai usufruir do produto, do processo. Acho que esse é o detalhe. Uma história, um fato de inovação na Rodobens foi a criação da TV executiva da Embratel. O senhor estava lá e pode contar essa história para nós. Essa história foi a seguinte. Em 1985, 86, por aí, o mercado de caminhão caiu assustadoramente. E nós já tínhamos várias filiais, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Belém, entendeu? E nós formávamos grupos locais. O que é grupo local? É você juntar 120 participantes dentro de um grupo de uma região. E nós não conseguimos formar esses grupos locais porque era insuficiente o número. Aí, um dia, o seu Valdemar Júnior ia para Brasília a fim de assistir uma homenagem que ia ser feita para o presidente da Mercedes-Benz que ia sair do Brasil, lá em Brasília, tal, com as autoridades. Ele falou, Milton, vamos comigo, que vamos ver um jeito lá de saber como é que esse negócio de TV aí aberta, tal. Ninguém imaginava, ninguém tinha nada desse negócio. Hoje a gente pega qualquer coisa, você está acionando tudo. Antigamente não tinha nada. Nem celular existia naquela ocasião. Então eu falei, vamos lá. Enquanto ele participou, enquanto ele saiu, eu fiquei lá e procurei o Ministério de Comunicações, em Brasília. Fui no Ministério da Comunicação, dei a ideia, falei, olha, vocês não têm uma TV aí na qual uma pessoa pode falar com outra em outra cidade, dentro de uma sala reunida? O cara falou, não tem. O cara falou, não, tem negócio de montanha em pedra. Aqueles técnicos que não sabia. Eu saí meio aborrecido, mas o que eu vou fazer? É o que eu tinha de resposta. Quando eu ia saindo,
Um estafeta chamou, vem cá, senhor. O que o senhor está pedindo, eu acho que eu tenho. Eu falei, como assim? Tem a Embratel, tem inclusive salas de reuniões, incrível, salas de reuniões fechadas, com poltronas maravilhosas. Tem salas que cabem 30 pessoas, tem sala que cabe 20, tem sala que cabe 40. E eles estão procurando gente para usufruir esse produto que ninguém usa. Eu falei, como é que eu faço? Não, o senhor vai ter que ir lá na Embratel. Eu falei, onde é que é? Não, eu explico para o senhor vai. Eu peguei um táxi, fui até a Embratel, expliquei para o cara falou, nós temos uma TV aqui, chama TV Executiva, assim, me explicou. Eu falei, poxa, caiu no colo, né? É o que a gente queria. Bom, aí o Valdemar voltou, encontrei com ele no hotel, eu falei para ele, está assim, ele falou, Milton, nós achamos uma coisa certa, vamos amanhã cedo falar com esse cara? Eu falei, vamos. E fomos lá falar com o cara e realmente daí desenvolveu as coisas que tinha que desenvolver. Mas o mais importante é que nós, na época, tínhamos 4 mil clientes. Depois de um ano, tinha 40 mil clientes. Incrível, incrível. Os auditórios da Embratel ficaram lotados. A concorrência via e não acreditava. Os auditórios, teve lugar que teve que proibir entrar mais gente no auditório, porque o auditório era para 40 pessoas, tinha 60. Os caras proibiam de entrar mais gente, porque não tinha mais nada. E vai vender, e vai vender, e vai vender. E aí nós ampliamos o leque para todo o Brasil, a Rodobens ampliou o leque para todo o Brasil, fez convênio com quase todos os revendedores, né? Praticamente com quase todos os revendedores, né, Cirele? E a coisa desenvolveu assustadoramente. Então, essa história é muito bonita, por um estafeta que estava lá, que me chamou. Praticamente ele ouviu eu conversar com o engenheiro lá, o engenheiro acho que não estava dando muita bola pelo que eu estava falando. E outra coisa, naquela época o consórcio não era muito bem visto. Se eu começasse a falar para o cara que era consórcio, ele ia, entendeu? Por quê? Porque tinha umas empresas que não eram bem administradas e a gente, às vezes, levava a culpa. Então, eu tinha que falar e não falar. Falar, não, é que nós vamos fazer reunião de diretoria e tal, essas coisas todas. E eu sei que aí saiu a coisa. E a coisa deu certo e virou esse tamanho que a gente administra aqui, entendeu? Que deu certo. Então, aquele negócio, não tem bola perdida. Você tem que ir atrás. O não você já tem. Tá? Isso aí ensina muita gente. Essa é a história que eu tenho a contar sobre isso aí. Interessantíssima, né? A história da comunicação, né? A história de integração do Brasil, né? Nesse momento passou a se chamar consórcio integrado. Integrado Rodobens. É integração. Integração. Ou seja, você podia formar grupos, pegar 5 de Rio Preto, 10 de Bauru, 4 de Catanduva, 10 de Recife, não sei o quê, formar grupo. Imediatamente nós formamos 10, 15, 20, 30 grupos aí. E a coisa foi andando. O céu é o limite. O céu é o limite. Nesse tempo todo aí, nessa jornada de Rodobens, com certeza muitos desafios, crises que viram oportunidades. O que você se lembra assim, quando a gente fala desse tipo de tema? Crise que vira oportunidade. Olha, eu vejo assim, quantas histórias, quantos momentos. Nós tivemos períodos sem inflação, com inflação alta, com inflação baixa. Juro baixo. Juro baixo, juro alto. E um produto que nasceu pela falta de financiamento, hoje convive nesse mercado com financiamento, embutido, né? Dos mais diversos tipos, né? E a gente procura sempre encontrar fatos que possam nos ajudar a levar o produto à frente. Então, 4, 5 anos atrás, nós chegamos a ter um juro de 2%. E muitas pessoas diziam, agora o consórcio vai acabar. Muito pelo contrário, a gente continuou crescendo, porque você encontra sempre nichos de mercados. Eu acho que o grande desafio é encontrar as oportunidades nos momentos de desafio. Então, quando falou-se aqui, não consigo fechar grupo, vamos fazer o grupo integrado, nacional. Né? Quando saiu o consórcio de imóveis, por exemplo, né, que nós não tínhamos
nenhuma administradora operava, nós somos o primeiro a operar com o consórcio de imóveis, mas nós tivemos antes do consórcio de imóveis um consórcio de casas pré-fabricadas, Casema. Casema. Né? Então a gente tinha um know-how disso. E aí, como é que a gente levava isso para as demais pessoas? Pô, levávamos através de eventos que fazíamos em várias cidades. Na pandemia agora, da noite por dia, ninguém pode sair mais de casa, ninguém pode ir até o escritório trabalhar. E o que nós fizemos? Utilizamos esse espaço onde nós estamos aqui hoje e passamos a fazer lives, né? Como é que a gente falou? Lives commerce. Né? Live commerce. E por aí. E aí, lançamento de produtos. O cliente não podia sair da casa dele para ir até uma concessionária, participar de um jantar, de um evento, né? Como tivemos na época da Embratel e depois. Nós mandávamos na casa do cliente, mandamos lá na casa do cliente um kit. Meia dúzia de cerveja, um amendoim, uma batata frita, não sei o quê. Cara, assiste a gente, você está aí na sua casa, entediado, sem fazer. Acionávamos as equipes de venda. Então, usamos a ferramenta de comunicação para irmos até a casa do cliente, para falarmos com os nossos parceiros, buscando levar a ele bons negócios e entretenimento. E o consórcio deu um boom de novo de vendas nesse período. Então, assim, eu acho que a grande lição é não olhar o problema, mas olharmos para a oportunidade, olharmos para a solução. Porque certamente você vai encontrar um caminho que vai te levar a algo novo, disruptivo, diferente. Né? E eu acho que nós temos N exemplos, vamos pegar o mais recente da pandemia que está fresco na cabeça de todo mundo. Quem diria que nesse período nós iríamos vender o volume que nós vendemos sem sair de casa? Sem sair. E hoje, quantos negócios as pessoas não fazem através do celular? Não é? Sim, então, eu acho obrigou uma evolução, né, que talvez demorasse muitos anos para acontecer, né? Exatamente. Então eu acho que esse é uma das grandes virtudes da nossa companhia. Não esmorecer, não se desesperar com as adversidades. Sempre tem um caminho que a gente pode seguir, trilhar e buscar um fato novo, uma solução nova. E sempre com muita segurança, né, Cirele? Sempre. Sempre com muita segurança, entendeu? Hoje nós somos muito especializados em crédito, né, Cirele? Hoje nós temos muita preocupação, porque se aquele cliente não pagar tudo, a responsabilidade é nossa, entendeu? E cada vez mais nós estamos desenvolvendo as coisas, mas nos aperfeiçoando para nos defender também do mal pagador. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante. Nós estamos com uma mesa de crédito muito afiada, a inadimplência nossa é bem baixa, não vou falar que é zero, nem eu me mentiria, mas é muito, muito baixa. E as devoluções, ou seja, quando o cliente não quer pagar mais, ele para de pagar tudo, é muito mais raro. Né? Estamos com os índices espetaculares. Né? É isso aí. Perfeito. A gente sabe que o consórcio é conquista, né? O que vocês podem relatar de experiências dos clientes, alguma história que o senhor tem ouvido de um cliente durante toda essa jornada? E Cirele também. Bonita. Vamos começar pelo senhor, então. Eu tenho uma história bonita. É uma história que é até bom a gente citar essa história, para a gente ver o quão importante é o seguro prestamista. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, eu fui fazer a minha reavalidação da carta de habilitação de motorista e eu fui no consultório de um médico indicado, fui lá fazer. Era uma senhora, era uma moça mais ou menos, 36, 37 anos de idade. Quando eu entrei na sala, ela falou para mim assim, devia estar alguma coisa indicando, o senhor é da Rodobens, né? Eu falei, meu Deus do céu, o que será que o pessoal, será que houve alguma coisa? Lá vem. O senhor é da Rodobens? Eu falei, sou da Rodobens, um trabalho na Rodobens há muitos anos, né? É que eu queria agradecer a Rodobens. Por quê? Eu era casado, eu sou médica, o meu ex-marido era engenheiro,
E nós adquirimos um consórcio da Rodobens de imóvel. Uma casa aqui em São José do Rio Preto, tal. Não tinha sido contemplado nem nada, não havia sido contemplado. E por uma infelicidade, há mais ou menos um ano atrás, ele faleceu em um acidente de veículo. Ele era jovem, faleceu em um acidente de veículo. Eu tenho uma criança para criar. E o consórcio Rodobens, pelo seguro prestamista, quitou essa cota que eu comprei a casa. Muito obrigado, Rodobens. Eu falei, não, obrigado a senhora de ter acreditado em nós. Eu lastimo da senhora ser uma viúva, mas perdeu o esposo, mas tem alguma coisa para... Né? Era a única coisa que a senhora podia ter. Ninguém fica feliz, mas o que nós vamos fazer? A vida é assim mesmo. Né? Então, isso nunca saiu da minha cabeça, entendeu? Quando a gente fala, não, pô, seguro de prestamista, é muito importante. É que nós, brasileiros, nós achamos que somos eternos, que não vamos morrer, né? Então, esse exemplo, eu me arrepiei, sinceramente. Depois ela fez o exame, estava tudo ok e tal. Mas a história que ela... Porque ela que abriu. Devia estar na minha ficha, Rodobens, qualquer coisa lá. Entendeu? E ela quis agradecer. E ela me agradeceu, que a única coisa que ficou, logicamente, é perder o esposo, que era a principal vida, e eu senti que eles eram muito felizes morando juntos, mas o sujeito era engenheiro, tinha que viajar, né? Teve um acidente fatal de carro, e ela estava com uma criancinha aí, agora teve que criar essa filha, mas tinha uma casa para morar. É a importância entendeu? do seguro prestamista. Ninguém, né? ou seja, ninguém está querendo que ninguém morra, não. Mas a gente tem que olhar também que nós não somos eternos, né? E que muita gente também depende de nós do dia que a gente for. Realmente. Você, Cirelli, que história você traz pra gente? Nossa Senhora, eu tenho muita história. Se você me permite, eu queria falar aqui de duas histórias. Uma história de uma senhora, cliente, e ela me contou isso num café da manhã, numa das viagens que nós fizemos com clientes. E estava ela e o marido, e eu estava ali pegando as coisas. Ela falou, você poderia sentar aqui conosco? Eu falei, pois não. Ela falou, eu sei que você é diretor da Rodobens e tal, e eu queria te agradecer. Eu falei, a mim? Ela, agradecer a Rodobens. Eu falei, por quê? Ela falou assim, nós temos uma pequena escola na cidade onde a gente reside, e eu tenho uma moto pequena, uma dessas bem pequena, e eu ando com ela para cima e para baixo. E eu fui numa loja de carros e eu não fui bem atendida. E resolvi ir na concessionária de vocês, de automóveis. Fui extremamente bem atendido e comprei um consórcio de automóvel e ele foi contemplado e tal. E aí o vendedor me ofereceu depois um consórcio de imóveis. E eu falei, gostei do atendimento, tanto do consórcio quanto do veículo depois. E eu continuo com a minha motinha e eu comprei o consórcio de imóveis. E fui contemplada. E hoje, ela falou assim, às vezes nós estamos lá em casa, eu e meu marido, tomando um café, tomando uma taça de vinho. A gente mora num condomínio e eu falo para ele, quando na sua vida você imaginou um dia ter uma casa igual essa que nós temos aqui? Graças ao consórcio, graças à Rodobens. E aquilo me deixou muito feliz. Assim, a gente ouve muitas dessas histórias. E uma outra história que eu queria contar é também de uma mulher, que ela me contou essa história recentemente, e eu acho que fiquei fantástica, que ela é uma parceira de vendas nossa. E ela falou assim para mim, Cirelli, eu tinha uma outra atividade profissional, vivia endividada, sempre lamentando como é que eu ia fazer da vida, eu tenho filhos e tal, uma luta danada. Mas eu falei, eu preciso ter a minha casa. E aí ela comprou um consórcio de imóveis. Foi contemplada, comprou a casa, gostou do processo todo, né, da compra do consórcio, depois o processo de compra da casa. E ela foi se inteirar, foi saber como é que ela fazia. Então, se ela quisesse vender o consórcio, porque ela começou a falar para uma amiga, para outra, para um parente, e indicou
para aquele vendedor que vendeu para ela, ele falou, pô, pera lá, eu estou indicando e esse negócio está funcionando. E hoje, aí ela se tornou uma parceira nossa e ela falou assim para mim, Cirelli, hoje eu tenho a casa onde eu moro, eu tenho uma outra imóvel de aluguel, que traz receita, eu cuido dos meus filhos, eu cuido da minha casa e eu ainda trabalho como parceira da Rodobens e ganho dinheiro com isso. Quando que uma mulher como eu, na minha idade, teria essa oportunidade de acompanhar o crescimento dos filhos, cuidar dos filhos e mesmo assim ter uma atividade que me dá flexibilidade de horários, tendo uma boa remuneração, dando uma condição de vida melhor para os meus filhos, para a minha família e, o que é melhor, levando, né, a prosperidade para as pessoas que eu conheço, para os meus clientes. As conquistas. Então, assim, são duas histórias, entre tantas, que eu acho que vale a pena dividir aqui com vocês. Muito bonito. Interessantíssimo, muito lindas as histórias, Muito bonita né? a história. E olhando um pouquinho agora para essa nova geração, que recado, que dica você daria para quem está começando profissionalmente? Você chegou muito novo aqui, que dica você daria para essa moçadinha? Olha, é uma geração diferente da minha, mas uma geração com muita sabedoria no sentido de informação, de dados, né? Então, eu acho que a grande, na minha opinião, né, e eu falei um pouco antes isso, né, é buscar o conhecimento, e o conhecimento hoje é muito mais acessível do que eu tive, do que certamente o Dr. Milton teve. Né? As informações estão muito fáceis, mas acima de tudo, dedique-se, acredite, né? Empenhe-se, porque certamente você vai ser reconhecido, seja aqui, seja em outro lugar. Faça aquilo que você gosta. Se você gosta de trabalhar conosco, ótimo, seja bem-vindo, vamos em frente. Se você não está feliz aqui, pô, vai ser feliz vendendo pipoca na feira, mas se você for feliz assim, vai ser feliz, né? Mas eu tenho certeza que se estando aqui conosco, dedicando-se, empenhando-se e participando, não tenha medo de participar. Essa é a dica, então, para os jovens que estão aí, né, entrando no mercado. E o senhor, Dr. Milton, o que o senhor diria para essa nova geração com tanto tempo, com essa jornada tão linda dentro da Rodobens? Hoje, a pessoa entra em um lugar e já quer ocupar um cargo tal. Se demorar muito para ele subir, ele já abandona, entendeu? Não. Eu acho que a gente tem que ter foco e persistência. A oportunidade aparece para os bons, para os fracos não. Então a persistência tem que ser, a resiliência, entendeu? Tem que procurar o seu foco, tem que procurar a sua atividade. Agora não adianta, se o sujeito é da área comercial e se colocar ele na área financeira, ele não vai, ele não gosta. Então tem que colocar dentro do lugar que ele gosta. O Cirelli é o grande homem comercial, também foi da área contábil também, entendeu? Mas ele adora a área comercial, inclusive é um exemplo nosso de comercial fantástico, tá? E ele está formando a outra geração que está vindo e está indo bem, né, Cirelli? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Eu sei que a luta que você tem, de vez em quando, fica meio assim, mas é a vida. A vida, é assim mesmo, tá? Nos dá alegria, tem hora, e não, tem hora que dá algum aborrecimento. Mas a gente vai levando a vida e vai tocando. Tá bom? Dr. Milton, qual é o maior orgulho que o senhor sente por ser Rodobens? O maior orgulho foi que eu ajudei a empresa, entendeu? Em vários momentos, e a empresa me deu uma oportunidade de ouro para que eu agarrasse essa oportunidade, tá? E eu agarrei, e quando chegou no momento da gente sair da área executiva, fui o primeiro a falar, não sou mais membro executivo, sou membro do conselho. Mas, de vez em quando, a gente se intromete ainda na vida dele, fica sabendo, vendeu, não vendeu, aquele negócio todo, né? A gente nunca pode ficar quieto, né? A gente tem um comichãozinho que a gente não pode Está no sangue, quieto. Né? Está no sangue, né? Mas é isso tanto, né? Porque a Rodobens me deu tudo que eu tinha, tudo que eu tenho, por exemplo, vem da Rodobens, entendeu?
onde eu me fiz gente. E você, Cirelli, qual é o seu grande orgulho? Você sabe que não é muito diferente do que o Dr. Milton falou. Entrei aqui, outro dia eu falei para um colega assim, eu cheguei aqui de bicicleta. Né? Meu primeiro dia eu cheguei com a bicicleta aí para trabalhar. Né? Tem uma foto aqui na entrada do prédio, que só tem aquele prédio do meio. Né? Eu falei, quando eu cheguei na Rodobens era isso, era aquele prédio do meio, e ainda assim ele é ocupado parcialmente. Mas então, assim, tudo que eu construí na minha vida com minha esposa veio da Rodobens. Mas eu fico muito feliz quando alguma pessoa me procura que eu não conheço, né? E fala, ó, eu tenho aqui uma situação para resolver, ou eu preciso fazer algum negócio com a Rodobens, e me indicaram você. Né? Então, se você ser referência, referência. Muito bem colocado. Na onde você atua, não só na sua cidade, mas a gente tem atuação no Brasil inteiro, você ser uma referência quando se diz Rodobens, procura o Cirelli que você vai encontrar a solução para a sua questão. É um voto de confiança, né? É um voto de confiança. E um outro ponto que me deixa muito feliz é quando outras pessoas falam, eu conheci fulano de tal, ou um jovem, enfim, e que ele trabalhou na Rodobens, ou ele passou na Rodobens, ou ele trabalha na Rodobens, e ele falou muito bem de você, do respeito que você tem com as pessoas, da forma como você lida com as pessoas, e de quanto essas pessoas aprenderam no dia a dia com os seus ensinamentos. Mas os ensinamentos não de pegar, ir lá na lousa, enfim, escrever, não é isso. Mas a prática, o exemplo. Então são coisas que nos deixam felizes. Falar, pô, legal, tá valendo a pena. Porque a nossa passagem aqui, a gente não sabe. Né? A gente passa rápido. Então o que a gente pode deixar para as pessoas é um bom relacionamento, é a amizade, é o respeito, principalmente, com todas as pessoas. Então acho que isso é legal de ouvir, né? Quando você, por algum motivo, se torna referência em relação àquela empresa que você representa. Com certeza, eu estou assim, muito honrada de recebê-los, porque vocês são uma grande referência para todos os profissionais da Rodobens. Para mim também, estou muito feliz de tê-los aqui. Foi um papo muito bom, gostaria muito de agradecê-lo, viu, Dr. Milton? Agradeço você também pelo convite. Uma honra tê-lo aqui. Alegria nossa. Muito obrigado. Obrigada também, Cirelli, o bate-papo foi ótimo. Conte sempre conosco. Muito obrigada. Tá bom. A Rodobens segue em movimento. A nossa inovação atravessa o tempo, transformando ideias em conquistas e pessoas onde elas deixam o seu legado.